Ciclo da água. A água apresenta dois ciclos. O ciclo curto é aquele que ocorre pela lenta evaporação das águas dos mares, rios e lagos, formando nuvens. Estas se condensam voltando à superfície na forma de chuva ou neve. Ciclo longo é aquele em que a água passa pelo corpo dos seres vivos antes de voltar ao ambiente. A água é retirada do solo através das raízes das plantas, sendo utilizada para a fotossíntese ou passada para outros animais através da cadeia alimentar. A água volta à atmosfera através da respiração, transpiração, fezes e urina. A chuva ácida no ciclo da água. Entre os efeitos da chuva ácida, podemos citar o aumento da acidez nas águas dos lagos, destruindo a vegetação aquática e, consequentemente, provoca a morte dos peixes, destruindo as células respiratórias, remoção de nutrientes do solo, corrosão do concreto e o ferro de construções. Efeito estufa no ciclo da água. As mudanças climáticas também podem impactar no funcionamento natural do ciclo da água na Terra. As crescentes emissões de gás do efeito estufa e aerosol, além de modificações naturais, podem afetar profundamente as concentrações de vapores da água na atmosfera, as nuvens, os padrões de precipitações e as correntes fluviais. Emissão de esgoto com produtos fosfatados no ciclo da água. Esse tipo de poluição ocorre com a introdução de detritos orgânicos lançados geralmente por esgotos domésticos e industriais, que podem ser direcionados diretamente à água ou podem ser infiltrados nos solos, atingindo lençóis freáticos. São compostos de carboidrato, gordura, proteína, fosfatos e bactéria. Alguns exemplos são restos de alimento, fezes humanas e detergente. Na decomposição desses detritos, o oxigênio é consumido, causando um desequilíbrio em seu nível d'água, o que causa a morte de peixes e outros organismos aquáticos. Uso de fertilizante no ciclo d'água. Os pesticidas ou agrotóxicos, principalmente os que são pulverizados por aviões em grandes plantações comerciais, infiltram-se no solo com a água das chuvas e poluem o lençol freático, água subterrânea, tornando a água de poços imprópria para o consumo humano. Além disso, eles são levados pelas chuvas para rios e lagos, contaminando a água dos mesmos. Ciclo do carbono. O gás carbônico se encontra na atmosfera numa concentração bem baixa. Removido da atmosfera pela fotossíntese, o carbono incorpora-se aos seres vivos quando os vegetais utilizam o CO2 do ar, realizando fotossíntese. Dessa maneira, o carbono desses compostos é utilizado na síntese de compostos orgânicos. O carbono é adquirido pelos animais de forma indireta ou direta do reino vegetal, durante a alimentação. Outra forma de retorno do carbono é pela combustão e com a morte desses animais também há retorno. O efeito estufa no ciclo do carbono. O temido efeito estufa nada mais é do que a forma que a Terra dispõe para manter sua temperatura de maneira constante. O perigo na emissão grande de CO2 na atmosfera está justamente na retenção da radiação da Terra, promovendo o aumento da temperatura. Chuva ácida no ciclo do carbono. A precipitação ácida prejudica tanto os ecossistemas terrestres quanto os aquáticos. Ao acidificar a solução do solo, ela interfere na solubilidade dos sais minerais. Queima de combustíveis fósseis no ciclo do carbono. Como todos sabem, as plantas realizam um processo de fotossíntese, retirando o carbono do CO2 do ambiente, sendo esse o processo de formatação de matéria orgânica. Já a matéria orgânica, por sua vez, é oxidada pela respiração celular, resultando em liberação de CO2 para o ambiente. Ao mesmo tempo, tanto a queima como a decomposição de combustíveis fósseis, tais como petróleo e carvão, também promovem a liberação de CO2 no ambiente. Ciclo do nitrogênio. O nitrogênio se mostra como um dos elementos de caráter fundamental na composição dos sistemas vivos. Os consumidores conseguem o nitrogênio de forma direta ou indireta através dos produtores. Produtores introduzem nitrogênio na cadeia alimentar, através do aproveitamento de formas inorgânicas encontradas no meio, principalmente nitratos e amônia. O ciclo do nitrogênio pode ser dividido em algumas etapas. A fixação. Bactérias fixadoras livres no solo ou associadas a raízes de leguminosas transformam o nitrogênio do ar em amônia e nitrato. Nitrificação é o nome dado ao processo de conversão da amônia em nitratos. Desnitrificação. As bactérias desnitrificantes são capazes de converter os nitratos em nitrogênio molecular, que volta à atmosfera fechando o ciclo. Dessa forma, as plantas absorvem o nitrogênio pelas bactérias e pela nutrição dos animais, esse nitrogênio é passado
E quando tais morrem, a decomposição e o nitrogênio volta à atmosfera. O uso de fertilizante no ciclo do nitrogênio. Os fertilizantes possuem alto teor de nitrito e nitrato, que são substâncias assimiláveis pelas rizobactérias presentes no solo. Como o nitrogênio já vem nitrificado no fertilizante, há uma concorrência desigual entre eles, e as bactérias nitrificantes alteram e prejudicam o ciclo do nitrogênio. Chuva ácida no ciclo do nitrogênio. O aumento de acidez na chuva ocorre principalmente quando há aumento na concentração de óxidos de enxofre e de nitrogênio na atmosfera. Queima de combustível fóssil no ciclo do nitrogênio. Os combustíveis fósseis são o principal culpado por conta da liberação de óxidos de nitrogênio na atmosfera que se combina com outros elementos para formar poluição e chuva ácida. Ciclo do fósforo. O ciclo tem início quando as rochas sofrem intemperismo e liberam ínofosfato no solo. Assim, esse composto pode ser carreado até os rios e lagos, ou incorporados por seres vivos. Quando são aproveitados pelos seres vivos, podem retornar à natureza durante a decomposição da matéria orgânica. As bactérias fosfolizantes atuam nesse processo e transformam o fósforo em um composto solúvel, que pode ser facilmente dissolvido na água e podem ser consumidos por animais e plantas. O uso de fertilizante no ciclo do fósforo. O fósforo é facilmente carregado pela chuva para os lagos e rios, sendo justamente nessa etapa que pode ocorrer sérios danos ao meio ambiente, pois, sem excesso de componentes nitrogenados e fosfatados, que são largamente utilizados como fertilizantes, entram em lago ou rio, esses nutrientes podem causar aumento da população bacteriana e de algas verdes, originando um processo conhecido como eutrofização. O ciclo do oxigênio. O O2 é captado por plantas e animais e é utilizado na respiração. Nesse processo, átomos de oxigênio se combinam com átomos de hidrogênio formando moléculas de água. A respiração, a liberação de CO2 e é incorporado novamente na fotossíntese, fechando o ciclo. Efeito estufa no ciclo do oxigênio. O ozônio é criado a partir de O2 e luz ultravioleta do Sol. Chuva ácida no ciclo do oxigênio. A formação de ácidos no corpo humano à medida que respiramos. Esse ácido pode provocar problemas como coriza, irritação na garganta e olhos, até afetar o pulmão de forma irreversível. Ciclo do enxofre. Não podendo ser ingerido por animais, esse sedimento de enxofre é encontrado principalmente nas proximidades de vulcões, somente absorvida pelas plantas por intermédio de bactérias ou quando dissolvida em água, tornando ionizada. O enxofre volta ao solo através da chuva, sendo alocado nas rochas abaixo do solo e nas rochas abaixo do ambiente aquático. Quando em contato com bactérias, o enxofre é alterado para sulfato, tornando-se possível a absorção pelas plantas. Queima de combustíveis fósseis. Ao queimar combustível fóssil, é lançado o enxofre no ar. Esse enxofre sobe para a atmosfera na forma de gás chamado dióxido de enxofre, um grande poluente do ar.